Olá a todos, o meu nome é Estevão Anacleto e sejam muito bem-vindos ao HidroTalks. Este podcast nasce com um objetivo muito simples: partilhar informação, ideias e experiências reais sobre hidroponia, desmistificando esta técnica tanto para quem quer dar os primeiros passos, como para quem já trabalha ou pratica hidroponia no dia-a-dia. Aqui vamos falar de projetos, desafios, erros, soluções e, claro, do futuro da produção hidropónica, sempre com convidados que trabalham na área. Se este conteúdo fizer sentido para ti e quiseres ajudar-nos a chegar a mais pessoas, subscreve o canal, deixa o teu like, um comentário, isso ajuda muito mesmo. E partilha com amigos ou conhecidos que possam beneficiar deste conteúdo. E já agora ativa as notificações para não perderes os próximos episódios. E agora, o podcast. Hoje no HidroTalks temos connosco João Cotter, fundador e CEO da Aquaponics Sibéria, especialista em sistemas de aquaponia há mais de 17 anos. Ao longo do seu percurso participou no desenvolvimento de vários projetos e instalações em Portugal, África, América Central e Estados Unidos, unindo a produção de peixe, plantas e sustentabilidade num único sistema. Além da componente de consultoria, engenharia e formação, é também uma referência na área de produção sustentável e inovação agrícola. Hoje vamos perceber melhor o que é realmente a aquaponia e qual poderá ser o seu papel no futuro da produção alimentar. João, muito bem-vindo aqui ao nosso HidroTalks, aqui ao nosso episódio número 4. É um prazer ter-te aqui neste cenário, neste estúdio, para falarmos aqui um bocadinho sobre a aquaponia. Já nos conhecemos há muito tempo, há uns anos, estávamos a discutir isso um bocadinho em off, principalmente uma formação que tivemos na Moraria, não é? Que fizemos a componente hidroponia e aquaponia. É verdade, Estevão. Já vai há algum tempo que temos feito algumas coisas em conjunto no passado, a formação. Eu lembro-me dessa também na Moraria, mas já foi há alguns aninhos, de facto. Já foi há uns anos, sim, é verdade. Obrigado pelo convite. Para estar aqui hoje. É um prazer nosso. João, como é que a aquaponia surgiu aqui na tua vida? Conta-nos aqui um bocadinho a tua história. Isso é uma longa história, mas temos aqui há algum tempo. Ora bem, eu no fundo sempre fui um apaixonado por peixes, ou seja, tudo o que era aquários, desde a minha infância. Sempre houve aqui eu diria quase que roçar o fanatismo, não é? Aquários por todo lado no meu quarto, desde muito pequeno. Como é que se depois disso juntou aqui a nível profissional? Bem, eu conheci também um pouco da hidroponia, isso já lá vão, sei lá, mais quase 30 anos. A hidroponia começou a dar uns passos em Portugal, não a nível profissional. Tive um contacto porque tive algum interesse na altura, mas acabei depois por não enverdar por essa área. Isso ficou para trás. Entretanto, fiz um mestrado em Biologia Marinha, isso já depois da minha licenciatura em Gestão. No fundo, fui regressar à minha paixão e tentar trazer isso para o meu mundo profissional, a vertente da biologia marinha, da aquacultura, dos peixes, e comecei a fazer algumas investigações nessa área. Mas foi mesmo durante o mestrado que tive um professor da aquacultura que disse umas palavras que eu nunca me vou esquecer, é que vocês um dia vão ver produção de peixe, de tilápias, juntamente com alfaces. E na altura aquilo fez assim, foi estranho. Uma coisa muito futurista. Foi estranho, porque eu estava habituado à cultura de mar, não é? De peixe de mar, de água salgada e tal, mas nunca me esqueci daquilo. Pouco tempo depois tive um primeiro contacto com umas publicações científicas que de facto ilustravam este conceito, e aí vi o conceito de aquaponia, onde as primeiras investigações de aquaponia a um nível comercial, uma escala já de produção comercial, e aí comecei a fazer umas experiências nessa área. Portanto, foi basicamente aí que o bichinho pegou, juntou o conceito de hidroponia, produção alimentar, começou fascinado pela vertente da alimentação, com aquilo que era no fundo o meu hobby, ou a minha paixão, que era os peixes. Ou seja, começou como hobby e depois criaste a Aquaponics Sibéria. Surgiu depois essa ideia. Sim, eu diria que foi uma mistura de hobby com investigação, porque na altura também estava ligado à faculdade e fomos experimentando umas coisas também na universidade. Portanto, e daí que foi um trabalho que foi sendo desenvolvido, depois começámos a fazer umas formações e até acabámos de fazer uma formação, o primeiro curso da aquaponia a nível universitário, digamos assim, num ambiente universitário, na Faculdade de Ciências em Lisboa.
Lisboa, que foi um sucesso, digamos que como primeiro curso a nível universitário teve uma adesão espetacular e depois partiu tudo aí, porque depois conheci o meu cofundador da empresa e foi a partir daí que foi-se tudo desenvolvimento, consultorias, trabalhos. E na altura, quando começaste nessas formações, as pessoas acreditavam neste conceito? Ainda era algo muito, muito escondido neste caso? Ou seja, ou seja, quando se falava de aquapnia, as pessoas, tal e qual como muitas pessoas hoje em dia, ainda é um bocado tabu, mas naquela altura então a aquapnia ninguém conhecia. Não, a ver, nós quando começamos a trabalhar esta área, ainda não existia a empresa, pronto, ainda estávamos num misto de investigação e consultoria a nível individual, não como empresa. Tínhamos aqui um misto de trabalhar com o estrangeiro, neste caso também nos Estados Unidos, e há aqui uma diferença muito grande, não é, entre aquilo que é o nosso país e aquilo que já se fazia lá fora. Pronto. Em Portugal era muito desconhecido e ainda hoje é, na realidade, pronto, em termos gerais. A aquaponia, nesta fase, lá fora era um mundo das startups, ou seja, estamos a falar da época do período 2012 a 2014, foi quando muitas startups começaram a trabalhar com a aquaponia e também falharam. Muitas acabaram por falhar, por causa de abordagens muito pouco sólidas do ponto de vista quer técnico, quer comercial. E aqui em Portugal, quando se olhava para este conceito, era mais um conceito muito alternativo, não é? Não muito virado para uma produção de escala, de produção comercial. Ou seja, ainda estava longe daquilo que é a hidroponia, não é? Uhum. Daquilo que já era a hidroponia nessa fase. Pronto, nessa fase já começava a ser uma produção de escala em Portugal. E ao longo destes 17 anos, qual é que foi o projeto assim mais desafiante que já desenvolveste nesta área? Eu diria que um projeto que eu geri, fui convidado para gerir nas Caraíbas, portanto, um projeto na Jamaica. É uma cultura diferente, pronto, e tive que me adaptar um pouco. Ao mesmo tempo, portanto, era um projeto gerido por uma ONG americana, depois tinha financiamento de alguns bancos americanos e das Caraíbas, e ao mesmo tempo também tinha também aqui um pouco da intervenção da UNDP, e tinha fins de segurança alimentar e sustentabilidade para os países, para as ilhas das Caraíbas. E eu fui cheio de vontade para fazer algo que gerasse algum impacto, não é? Depois, pronto, isto envolvia formação de jovens, potencialmente novos empreendedores, constituição de empresas, formavam-se os jovens, eles havia protocolos com os bancos para financiarem esses projetos dos jovens, e o nosso papel, ou neste caso o meu papel, era de gerir tudo isto, parcerias e pôr as coisas a funcionar. Infelizmente, em termos técnicos, o projeto já tinha pré-concebido modelos de produção específicos muito delimitados e também, do meu ponto de vista, muito limitados do ponto de vista da tecnologia. E isso afetava muito negativamente a produtividade e depois não havia margem para alteração. Para inovação. E eu só queria fazer mais e melhor, e o sistema era muito rígido. Isso foi muito desafiante. E em Portugal, houve assim algum projeto que te marcasse mais cá? Não. Em Portugal não são muitos os exemplos, infelizmente. Nós temos um projeto na região centro, que também teve os seus desafios, porque temos aqui umas limitações, também podemos falar um bocadinho, portanto, que tem a ver com as espécies que podemos produzir. Ali tivemos que adotar uma espécie endémica, uma espécie que está presente na Península Ibérica, a tenca. Portanto, isso também tem os seus desafios, porque é uma espécie de crescimento lento, e depois os resultados não são esperados, aquilo que estamos habituados a ver quando vemos a aquaponia, a produtividade e tudo isso. Além de que a escala de produção também não é muito significativa. Estamos a falar de 600 metros quadrados. O que é 600 metros quadrados em hidroponia? É uma brincadeira, é um teste, não é? É uma unidade quase que piloto, sim. Quase que piloto familiar. Piloto, e ali é a aquacultura, a hidroponia em 600 metros quadrados, não é? Portanto, é um bocadinho
bocadinho Pois, cada. sim, E é difícil gerar rentabilidade com esta com escala. essa É um escala, bom sim. demonstrador, mas falta-nos isto, capacidade de Exato. investimento, escala. Pronto. Não só nesta área, em várias áreas, mas só para nós acabamos aqui por avançar aqui um bocadinho, a falar um bocadinho das coisas, mas para quem não sabe, mesmo a quem não conhece o que é a aquaponia, podes-nos explicar aqui um bocadinho o que é a aquaponia? A aquaponia é a fusão dos sistemas de recirculação da aquacultura, ou seja, a aquacultura em inland, em terra, em sistema fechado, em circuito fechado, com a hidroponia, que creio que não necessita de explicações. Portanto, no fundo, temos no mesmo circuito de água a produção de peixe, portanto, os peixes geram fertilizante, os nutrientes, as plantas assimilam esses nutrientes e acabamos por ter um circuito fechado em que faz todo o sentido, não é? Uhum. Em que, E depois ainda há as bactérias, não é? Ou seja, isto não é claro, uma coisa tão direta, ou seja, as próprias bactérias transformam depois a amónia, neste caso dos peixes, não é? em nitrato. Como qualquer sistema de aquacultura em recirculação, quando estamos a falar em recirculação e não em meio aberto, não é? Nós temos de ter um filtro biológico, além dos filtros mecânicos para retirar os sólidos, mas temos um filtro biológico que faz a conversão da amónia dos peixes, que é extremamente tóxico. Portanto, é um composto azotado, não é? Extremamente tóxico, em nitrito e depois, por sua vez, em nitrato, que é um composto azotado muito menos tóxico, mas é um fertilizante. Portanto, ou seja, para perceberem lá em casa, se colocarmos as plantas diretamente com o aquário, neste caso, com onde estão os peixes, as plantas vão morrer com não com excesso necessariamente. da amónia. Não necessariamente, porque a maioria das plantas não são muito esquisitas, não é? Uhum. A esse nível. Portanto, elas gostam de azoto, elas consomem o azoto, é o fertilizante. Seja na forma de amónia, nitrito ou nitrato, elas vão capturar o azoto. Portanto, vão buscar o azoto. Um truque que nós costumamos muitas vezes fazer, quando temos um pouco de pressa, em ter peixes e plantas no mesmo sistema, Uhum. é mesmo pôr lá os peixes e pôr lá as plantas e ainda não temos filtro biológico, ainda não temos bactérias. Porquê? Porque as bactérias levam o seu tempo Leva o seu a tempo, sim. desenvolver-se. Geralmente levam mais do que um mês, digamos, a inocular o filtro, não é? E então pôr só os peixes vai gerar um impacto muito negativo nos próprios peixes, porque a amónia começa a acumular e não há bactérias que consomam. Colocando lá plantas, as plantas vão consumir a amónia e então conseguimos ter ali um buffer, digamos assim, uma forma de cortar a amónia e ainda sem nitrato, porque não temos bactérias a fazer aquela conversão. Mas isto costuma funcionar e geralmente não temos mesmo mortalidade. Isto, por exemplo, numa feira, numa exposição, e temos que montar um sistema no próprio dia e pôr aquilo tudo a funcionar. Não tens ali Às hoje. vezes numa escola fazemos isto e não temos problema nenhum. E as plantas crescem. E as plantas crescem. E daí nós estamos aqui a falar então que a aquaponia é considerada então realmente uma solução bastante sustentável, não é? Ou seja, com esta simbiose toda, não é? Mas diz-me tu que se realmente estamos a falar realmente de uma técnica bastante sustentável, ligada à sustentabilidade. Sim, tem aqui várias vertentes de sustentabilidade e vários níveis de sustentabilidade. Temos o lado da água, portanto aqui nunca aceita água fora. Uhum. Aqui não temos aquela... É uma noção muito diferente de alguns conceitos de hidroponia em que acaba uma produção e vamos começar de novo. Aqui não existe isso, é uma produção em contínuo, quer dizer, há um escalonamento da produção de modo que haja sempre plantas a entrar e sempre plantas a sair, praticamente quase todos os dias, não é? Uhum. E então temos uma reciclagem da água contínua, ou seja, temos fertilizante a entrar na água e plantas a consumir e nunca deitamos água fora. Portanto, e há sempre nutrientes novos a produzirem e a ser consumidos de forma contínua. Essa é a vertente da água, não é? Que tem poupanças, já medimos. Se já a hidroponia tem a sua poupança, a aquaponia então Sim. muito mais, sim. São dois sistemas que definitivamente poupam imensa água. Mas nós conseguimos ver na aquaponia, nesta vertente, praticamente aquilo que é o desperdício da água tem a ver com aquilo que as plantas incorporam e com a evapotranspiração, não é? Aquilo que ocorre através da evaporação, porque não desperdiçamos a água de outra forma. Tem estas vertentes.
Depois tem o facto do fertilizante, aqui é o fertilizante produzido pelos peixes. Há alguns aditivos para compensar algumas falhas, mas digamos, o grosso do fertilizante é aquilo que é gerado pelos peixes. Isso hoje em dia faz imenso sentido, não é? Com aquilo que nós estamos a atravessar em termos mundiais, dos custos do fertilizante e tudo isso. Nós ali temos um sistema que produz o seu próprio fertilizante, não é? É claro, temos que ter o input do alimento dos peixes, não é? Portanto, isso é... Exatamente, ou seja, estamos a falar que em termos de desafios técnicos é complexo, certo? Ou seja, toda esta monitorização leva a alguma complexidade neste tipo de cultivo. Aqui temos muito mais variáveis a ter em causa do que na hidroponia. Pronto, e temos a vertente, toda uma vertente da área de conhecimento que tem a ver com a biologia marinha, não é? Com a aquacultura, não é? Portanto, acrescenta aqui mais outro nível de área do conhecimento, não é? E que não está acessível no imediato a qualquer empresa. É curioso que nós temos dado imensas formações e passam por nós, também deves lembrar, não é? Passam por nós muitos formandos, alguns vêm de hidroponia, já têm algum conhecimento de hidroponia, outras pessoas vêm já com conhecimento da aquacultura, mas o que nós acabamos por ver é que há um interesse maior na aquaponia por parte de quem vem da aquacultura, porque já tem esse conhecimento e de uma forma geral creem que acrescentar a parte hidropónica é mais simples do que quem vem de hidroponia e pensa em acrescentar a componente da aquacultura. Possivelmente tem outro nível, acrescenta muito mais complexidade, entende-se, do que quem está simplesmente na agricultura, está muito focado naquele tipo de conhecimento, na área das plantas e dos nutrientes, e agora acrescentar um outro nível totalmente novo da aquacultura. Da aquacultura, sim. Choca um pouco, acredito que faz tem exato, tem aqui o seu upgrade. E depois é um investimento. É um investimento, pois. É um investimento aqui significativo. E depois temos esta, que eu não sei se ainda continua, mas deve continuar, esta problemática que nós temos em relação aos peixes, não é? Nós falaste aqui há pouco, mas que tipo de peixes normalmente é que são utilizados? A tilápia, que em Portugal continua a ser um problema, certo? Sim. Quer dizer, não chega a ser um problema neste momento porque não é possível. Exato, não é possível. Não existe. A tilápia é um peixe que é talvez a espécie de aquacultura uma das mais bem estudadas a nível mundial e é o peixe mais frequentemente utilizado em aquaponia. Em água doce, como é evidente. Quando nós estamos a falar em aquaponia, estamos a falar em água doce, não é? Porque não vamos... Pronto, a maioria das plantas terrestres não tolera a salinidade, não é? Salvo raras exceções. Estamos a falar nisso porquê? Porque a tilápia é resistente a variações de temperatura? Quais são as vantagens? É um peixe... aqui os requisitos têm a ver com o crescimento rápido, resistente, não é? Um peixe resistente, crescimento rápido, de água doce, não é? E tem outro fator ainda que a tilápia tem, é a sustentabilidade. É um peixe extremamente sustentável. Porquê? Porque não depende de farinha de peixe de input. A maior parte do peixe que nós consumimos na Europa são peixes carnívoros. Pronto, isto é um bocadinho contrassenso, não é? Na pecuária, nós não comemos animais carnívoros, não é? Ninguém come leões, ninguém come águias ou ursos. O ser humano já se deixou disso há muitos milénios, não é? Porque não faz sentido estar a alimentar animais com outros animais, portanto, do ponto de vista energético. Na aquaponia, na aquacultura, ainda estamos um pouco na pré-história, não é? Porque ainda estamos a alimentar peixes com peixe, capturar peixe para alimentar, para fazer farinha de peixe, depois introduzir. Portanto, há algumas alternativas, mas do ponto de vista económico ainda não tem escala para satisfazer a necessidade de input, substituir essa necessidade de input da farinha de peixe. A tilápia é um peixe que é omnívoro. Portanto, não depende de farinha de peixe, podemos dar outros tipos de proteínas que não têm esse requisito de proteína animal, tal como outras espécies. Pronto, infelizmente perdi muitos anos da minha vida a tentar alterar a legislação nacional, porque a nossa legislação... É nacional ou é europeia? É nacional, só mesmo nacional. Nós temos uma lista de espécies que são totalmente proibidas, não só ao nível dos peixes, mas espécies consideradas potencialmente invasoras, não é? O que faz todo o sentido. Pronto. Aquilo que eu sempre questionei é porque a tilápia, porque é um peixe que nem sobrevive em meio natural no nosso país, na Península Ibérica, muito menos no nosso país, porque dada as temperaturas
dos nossos recursos de água. Portanto, fizemos este estudo a pedido da própria do Ministério do Ambiente. Fizemos um trabalho que mostra que não há o risco da tilápia ser um peixe invasor se escapasse para o meio natural. A aquaponia é um sistema fechado, portanto não existiria esse risco, mas de qualquer forma foi-nos pedido isso e não foi, e demonstrámos. Mas depois chegamos à conclusão que há uma resistência muito grande da parte das associações ambientalistas e não foi de todo possível alterar a lei. Isto foi mais de 5 anos da minha vida a bater na mesma tecla e pronto, foi As um coisas pouco. não mudaram, sim. E não mudou, mas encontramos alternativas. Estamos a Exato. trabalhar com outras espécies também sustentáveis e não é por isso que vamos deixar de avançar com De os avançar, projetos. sim. Diz-me uma coisa, quais são as culturas mais utilizadas em aquaponia? Ou seja, quais são as plantas que se dão melhor? Ou alguma planta que se dê melhor na aquacultura? Ou que elas realmente, por exemplo, fruto, se os frutos realmente são eficientes neste tipo de sistemas? Conta-nos aqui um bocadinho. É assim, há espécies mais desafiantes porque obrigam uma logísticas e alteração em termos de equipamento. Mas de uma forma geral, praticamente tudo se consegue produzir. Tecnicamente, tudo nós já fizemos papaias, já fizemos bananeiras. Aqui o mais desafiante talvez seja os tubérculos, mas de qualquer maneira também é possível fazer tubérculos em aquaponia. O que faz mais sentido muitas vezes é aquilo que é viável do ponto de vista económico, não é? Ou seja, a rotatividade da produção é um mercado também. Qual é que é o target que se pretende atingir? Se estamos a falar de projetos pequenos, se calhar ir a nichos de mercado, produtos mais aromáticas, elevada rotatividade e de preço interessante. Estamos a falar de uma escala muito superior, se calhar convém especializar em algo que nesse mercado haja procura. É difícil dizer, porque tecnicamente tudo é possível e muito comparável à hidroponia, não é? Embora tenhamos este ciclo de produção mais escalonado e de uma produção contínua e não de uma produção tipo campanha, não é? Em que se produz uma grande quantidade de uma só vez. Pronto. Isto porque a nossa intenção é aproveitar os nutrientes que estão a ser produzidos e não deixar em aberto no sistema, como por exemplo quando se faz uma colheita de grande dimensão, momentos seguintes são de que os nutrientes vão crescer muito na água e nós não queremos deitar água fora, nós queremos manter o sistema estável em termos de nutrientes e daí que há esta forma de fornecimento ao mercado de uma forma constante e não em grandes quantidades de uma só vez, de longe a longe. É uma perspectiva um pouco diferente. Interessante. João, vou ter que te perguntar isto. Aquaponia ou hidroponia? Qual é que será aqui o futuro na produção alimentar? Eu acho que não tem que ser um dos lados, outro, não é? Sim. Porque a hidroponia é algo que está consolidado. Irá naturalmente continuar a crescer, não é? Porque é algo que no fundo não vai face àquilo que é o consumo de recursos, de exigências de terra, de água e tudo isso, é um sistema muito mais racional, não é? E a tendência será continuar também a hidroponia a crescer. O que a aquaponia tem é que, no fundo, também é uma alternativa que não está dependente da produção de fertilizante, ou seja, de mineração e tudo isso que muitas vezes a hidroponia está associada. Eu acho é que a hidroponia vai continuar a crescer de uma forma, digamos assim, sustentada, enquanto a aquaponia tem uma margem para crescer muito. Porquê? Porque também estamos a partir de um ponto em que ela ainda é quase inexistente, não é? Portanto, eu vejo a aquaponia ocupar ainda um espaço muito grande que neste momento não está a ser ocupado e não vejo que vá roubar à hidroponia. Vejo é que nós vamos cada vez mais ter consumidores que, ao terem conhecimento deste conceito de produção, vão querer também procurar este tipo de produtos. Pronto, eu vejo muito isso nas palestras ou nas formações que fazemos, quando explicamos o conceito. As pessoas têm logo tendência a mas onde é que eu posso experimentar? Onde é que eu posso comprar peixe e vegetais produzidos em aquaponia?
E já agora, já que estás a tocar nisso, para quem quer começar aqui em casa a fazer assim uma horta pequena, o que é que aconselhavas a nível de aquaponia? Ou seja, quem quiser experimentar em casa, qual é o primeiro passo? Assim, depende muito da motivação, do gosto, da experiência que tenham, por exemplo, se trabalharam já com aquários, com peixes. É assim, entre a escolha entre a hidroponia e a aquaponia, eu diria que tem a ver com isso, porque na aquaponia estamos a lidar com seres vivos, não é? Assim, na hidroponia também, tem plantas, mas é um pouco diferente. Há uma responsabilidade ali acrescida quando estamos a trabalhar com peixes. Obriga um pouco mais de conhecimento e motivação, porque não existem atalhos, não é? Nós temos que cumprir um conjunto de tarefas de manutenção e tudo isso. E nos sistemas domésticos, raras, a não ser quem queira levar isto de uma forma um pouco, no doméstico, um pouco mais profissional, mas geralmente não existe muita automatização, nem monitorização, não é? Embora já tenha visto coisas loucas, não é? Em uma escala mesmo doméstica, que leva as coisas de uma forma muito, muito profissional. Mas, em termos práticos, ou seja, imagina que nós, sei lá, eu agora vou para casa, eu por acaso nunca experimentei a aquaponia, confesso, mas quero montar um sistema aquapónico e sei lá, eu tenho ali 30, 40, 50 plantas. Onde é que eu começo? Vou comprar, onde é que eu vou adquirir os peixes, a quantidade de peixes para o reservatório e para as plantas que eu tenho? Tipo, resumidamente, assim, uma coisa muito simples, só para termos aqui uma ideia. É assim, o primeiro objetivo dos peixes é para consumo ou é ornamental, não é? Exato, uma boa Pensar questão. um bocadinho nisso, porque se for com fins ornamentais é mais fácil onde encontrar os peixes, porque bastam umas carpas, por exemplo, que funcionam muito bem em aquaponia. Portanto, é um peixe que é tolerante a temperaturas, variações térmicas, é um peixe que cresce quer no inverno, quer durante o verão e produz nutrientes e cresce bastante bem. Tem que ter, digamos, um filtro de sólidos, um filtro biológico, a cama de cultivo das plantas, que pode também ser o típico NFT, né, hidropónico, embora aqui haja umas diferenças, porque nós estamos a falar, isso é outra diferença da aquaponia para a hidroponia em termos técnicos, é o volume de bactérias no sistema. Portanto, geralmente em hidroponia nós queremos evitar os micro-organismos, não é? Exato. Queremos esterilizar tudo e pôr os nutrientes. Aqui não, aqui é exatamente o contrário. Aqui queremos ter micro-organismos que façam o tal filtro biológico, a conversão dos nutrientes. Só que as bactérias estão por todo lado. Estão nas raízes das plantas, estão nas tubagens todas e nós não controlamos e queremos promover, mas de uma forma saudável. Portanto, queremos ter um ambiente muito oxigenado, muito oxigênio e deixar as bactérias seguirem o seu rumo. O que acontece? As plantas, quando na presença de micro-organismos, as suas raízes desenvolvem-se muito. Pronto, porque elas fazem simbiose com os micro-organismos. Sim, já vi as diferenças. Não direi o dobro, mas realmente as raízes produzidas em aquaponia das plantas é algo extraordinário. Sim. E lá está. Daí também no sistema que estavas a falar do NFT, por vezes não é eficiente porque um dos problemas que nós temos nesses sistemas é às vezes o entupimento dos tubos por causa das raízes. Sim. É isso mesmo, nós chegamos a ter uma alface de tamanho médio com uma raiz de 1 metro e mais de 1 metro de comprimento. Não é? As raízes, e isso no sistema NFT pode entupir. Isso não dá. Pronto, funciona bem para pequenas plantas aromáticas e tal, mas daí que aquelas camas de cultivo tipo raceway, pronto, nós utilizamos algumas até que são pequenas, são práticas para ter num sistema mais doméstico, tipo 2 metros quadrados, dá para pôr mais de 40 plantas. Funciona muito bem, pronto, tem que ter algum arejamento, mas também os peixes precisam também de arejamento e mesmo a bomba de ar serve para os dois equipamentos e mesmo para o filtro biológico. E funciona muito bem. Agora há aqui um aspecto, é que se a perspectiva for ter um sistema de aquaponia em casa porque vamos poupar nas contas do supermercado na compra de vegetais, não me parece, muito honestamente. Mas pode ser para na poupança também na compra do peixe, não é? Há aqui um equilíbrio. É um investimento, digamos, não é propriamente um hobby muito barato, não é? Temos que considerar
o investimento nos equipamentos, não é? Que podem ser até equipamentos usados, portanto, um tanque IBC usado, desde que não tenha servido para combustível, nem nada tóxico. Consegues, às vezes, comprar alguns equipamentos de uma forma mais barata e reduzir o montante de investimento. Mas depois temos a energia, para manter isto tudo a funcionar, alguma mão de obra, não é? Portanto, trabalho, uma manutenção e tal. E às vezes no inverno temos que aquecer a água, não é? Porque se a temperatura baixa muito e se isto está numa estufa no exterior, a tendência é no inverno a temperatura da água baixar muito. Se a temperatura baixa muito, se forem carpas, por exemplo, elas entram em modo quase de hibernação. Param de se alimentar. Se param de alimentar, param de produzir nutrientes. Se param de produzir nutrientes, as plantas não crescem, não é? E então o custo de aquecer a água, tudo isto, e depois vemos que a conta de ir ao supermercado é mais, ainda assim ainda mais baixa. Agora a conta da saúde, isso é outra história, não é? Sim, a forma como produzimos. Exatamente, produzir aqui os nossos próprios alimentos é sempre uma vantagem bastante grande. Eu acho que aí é capaz de fazer a diferença. Ótimo. João, como é que tu vês a aquapnia daqui a 10 anos? A nível, já posso dizer a nível nacional, ou mesmo, ou seja, estamos a falar mesmo a nível mundial. Como é que tu vês a aquapnia daqui a 10 anos? Isto hoje anda tudo tão rápido. E tão daqui a 10 anos parece uma eternidade, não é? Parece que já mudou tudo e a aquapnia já está no espaço. Não é? Exato. E embora nós curiosamente participámos agora numa candidatura exatamente para colocar, digamos aqui, ainda num TRL, ou seja, numa escala de desenvolvimento ainda muito early stage, não é? Inicial, para desenvolver a aquapnia para viagens espaciais. Participamos num consórcio a esse nível. Mas eu acredito que nós, naturalmente, a aquapnia ainda não deu um salto. Ainda temos algumas barreiras, portanto, a nível nacional e mesmo a nível europeu, que não facilitam muito o seu desenvolvimento. O mercado alimentar está a ter aqui algumas mudanças muito, muito significativas que podem não ser ainda muito visíveis ao consumidor. Mas a nível mundial nós estamos a começar a ver, isso a mim assusta-me um bocadinho, não é? Porque estamos a ver muitas alterações ao nível da biotecnologia e a evoluir para um tipo de produção alimentar que pode não ser ainda muito transparente, mas vamos começar a ver alimentos que foram feitos em laboratório e espero eu que seja transparente ao consumidor e ele possa optar. Mas não sei se a legislação vai ser transparente a esse nível. O que eu espero, naturalmente, é que há muitos consumidores que vão estar mais atentos e procuram coisas mais naturais. Ou seja, alimento verdadeiro. Portanto, o alimento produzido de uma forma mais natural, ainda que num sistema artificial, como é um sistema de aquaponia, não é? É um sistema artificial, mas que opera um ecossistema natural, porque estamos a falar de micro-organismos, peixes, plantas, sem inputs sintéticos, no fundo. O que eu espero é que haja este crescente de consumidores mais despertos a este nível, não digo que sejam melhores do que os outros consumidores, mas que tenham esta preferência, e vejo aí um espaço para a aquaponia crescer, até porque a aquaponia favorece muito a produção local, não é? Tem a ver com a produção local na minha cidade, no meu bairro. E a agricultura urbana está a crescer, por isso, pelo menos são esses os últimos. Aqui a última tendência realmente é que haja aqui um crescimento nesta vertente, ou seja, onde se enquadra perfeitamente a hidroponia e a aquaponia. Sim, eu acredito que lá está, a agricultura urbana, o urban farming, ainda não deu também o seu salto. Portanto, teve aqui uns ameaços, houve aqui digamos, uns falhanços nos últimos anos do urban farming, porque houve investimentos... Estás a falar cá? Não, a nível mundial. Nível mundial. Cá ainda, acho que ainda... Pois, cá ainda continua... Temos aqui alguns projetos, mas algo ainda continua muito tímido. É aquilo que eu costumo dizer. Sim. Ainda está para acontecer, eu acredito. Pronto, e estes falhanços à escala mundial, porque foram investimentos muito grandes e depois empresas que falharam muito recentemente, 2023, 2024, pronto, e isso fez os investidores retraírem-se um pouco a este nível, porque colocaram-se demasiadas expectativas,
muita tecnologia, mas ainda numa forma ainda muito precoce. Muito fácil, pois. Eu acredito, eu vejo, sim, a automatização no futuro, vejo a inteligência artificial Sim, era isso que eu ligada ia a isto dizer. tudo. Já trabalhas nessa área? Já estás a colocar a inteligência artificial nesses sistemas? Sim, nós neste momento temos um projeto, e é um projeto muito pequeno, pronto, foi um projeto europeu que foi financiado e neste momento está em execução, de desenvolvimento de um sistema de monitorização e controle de tudo o que são em termos de automatização, associado aos parâmetros todos do sistema que está a ser envolvida agora a inteligência artificial no sistema. No fundo, nesta fase é para que o sistema de inteligência artificial aprenda, ou seja, Uhum. tem que recolher muitos dados, não é? Nós chegamos à conclusão que o sistema é muito pequeno, estamos a trabalhar com um piloto, o nosso sistema piloto que temos a nível laboratorial, ou seja, os dados não são muitos, não é? Portanto, vai ter agora um conjunto de sensores, vai ter que ser alimentado por dados externos, portanto, porque aqueles dados não são suficientes para depois começar a gerar resultados em termos de que nós queremos com o sistema de inteligência artificial. No fundo, é prever situações, é saber o que é que vamos fazer amanhã no sistema, o que é que temos que repor no sistema, porquê? Porque está alguma deficiência em termos de nutrientes, é saber o que é que devíamos começar agora a colocar em germinação, porque o mercado daqui a 1 mês ou 2 meses vai ter uma maior procura, melhor preço, ou seja, não é só integrar aqui o sistema produtivo em si, mas é integrar também com o mercado. Uhum. E colocar tudo isto num sistema que permite ao farmer saber o que é que vai fazer hoje, que vai gerar maior rentabilidade, maior produtividade Uhum. ao sistema. E que o sistema não antecipe eventuais falhas, eventuais problemas, seja nos peixes ou nas plantas, ou no nível de nutrientes, ou no pH, ou na temperatura, etc. Portanto, ou no oxigênio, que o oxigênio é extremamente importante. É, no fundo, um farmer que está omnipresente Exato. e que consegue antecipar e agir. Isto num futuro mais à frente. Não é? A ação já vai implicar outras coisas. Para já, estamos ainda na fase de aprendizagem. Não é? O sistema aprenda e que possa começar a já dar alguns passos de, pelo menos, o farmer interagir com o sistema. Ou seja, eu hoje chego ao sistema e vejo, meço a amónia e vejo, olha, a amónia hoje, por algum motivo, está um bocadinho alta. Subiu, o que é que se passa? E transmite esta informação ao sistema, que não está integrado, porque não é um sistema, não é automatizado, faço um teste de manual, não é? Ou seja, o sistema permite aprender com os inputs através de um prompt, como quem trabalha com a inteligência artificial generativa, não é? Introduz a informação. Portanto, o sistema está a aprender não só com os dados numéricos, portanto, com os dados em termos quantitativos, mas também qualitativos, com a introdução que o farmer vai fazendo, tipo um diário, não é? Hoje aconteceu isto. Portanto, e o sistema vai cruzando essa informação. Ou seja, nós estamos aqui a falar um bocadinho de rentabilidade deste tipo de sistemas. Eu lembro que já vi, acho que foi nos Estados Unidos, onde havia realmente produção em larga escala, uma estufa de aquapnia, onde havia uma integração de a parte de escola formativa com a parte também de restauração, ou seja, era um complexo onde, além de produzirem as suas hortaliças, os seus produtos, era uma empresa que integrava realmente ali vários tipos de micronegócios ligados à área da aquapnia. Tu achas que isso seria viável cá, em Portugal? Sim, eu acho que a criatividade permitiria fazer tanta Sim. coisa. Eu sei que este tipo de atividades, do ponto de vista do investidor, Sim, isso faz alguma confusão, mas uma boa estruturação a nível do marketing pode permitir muito sucesso. Combinar, por exemplo, a aquaponia com turismo rural, por exemplo, e o próprio sistema aquapónico produz alimentos para o restaurante do turismo rural, mas não só
é a produção alimentar. Pode ser um atrativo para fazer tours e os exato. próprios hóspedes verem o funcionamento, ter workshops, terem demonstrações gastronómicas, um chefe a cozinhar no próprio sistema e a tirar os vegetais. Farm to table, sim. Aí é mesmo direto, não é? Exato. E há muitas outras coisas para fazer. O retalho podia apostar nisto. Isto já uma escala um bocadinho mais comercial, mais de outra dimensão. Termos isto em meio urbano. Nós temos no nosso projeto, nós temos um projeto chamado Fish and Greens, que no fundo é isto, é colocar isto em meio urbano, aproximar aqui o retalho, aproximar as escolas, é colocar também o peixe e os vegetais nas escolas, ao mesmo tempo trazer os alunos a verem a forma como os alimentos são produzidos de uma forma totalmente transparente, não é? Aqui não queremos esconder nada e transmitir também esta educação ambiental, eles verem a essência, não é? dos alimentos, o que é que eles no fundo incorporam e a vertente toda do ciclo da água, da sustentabilidade, tudo isso. Portanto, é muito mais do que ideias, porque nós já temos isto tudo muito estruturado já há alguns anos. Nós estamos aí à procura dos investidores que queiram pegar neste projeto e levar isto avante. Já estamos a trabalhar também com escolas diretamente, embora não uma escala de produção comercial. Estamos a colocar sistemas de aquaponia em escolas, através de um projeto agora recente, que nós, durante o ano passado, tivemos um financiamento europeu por um projeto de colocar sistemas de aquaponia em algumas escolas e integrar isto com a realidade virtual, ou seja, não só os alunos têm acesso a um sistema de aquaponia que está na escola, físico, com peixes, com vegetais, e trabalham com aquilo e podem trabalhar a diferentes níveis, diferentes disciplinas de ensino, desde a biologia, à química, à matemática, à economia, à robótica, tudo isso. E ao mesmo tempo tem uns óculos de realidade virtual em que trabalham os simuladores do sistema da aquaponia, mas totalmente virtual, onde podem testar antes de fazer no sistema real. Ou seja, se ali se matarem os peixes, menos mal. São peixes virtuais, pronto. Mas isto está a funcionar. Já temos isto em 5 escolas e agora queremos escalar isto a nível europeu. Pronto, isto seria... Há muitos desafios. Sim, há muitos desafios, sim. E há muitos projetos, mas qual é os Estados Unidos normalmente são muito mais... ou seja, há aqui alguma referência a nível de país nesta área? Não. Eu sei que na América do Sul existem vários países que apostam bastante na aquaponia. Há aqui algum país que seja mesmo uma referência, mesmo na procura de projetos que realmente também sejam realmente inovadores? Sim, nós na América Central temos muita utilização da aquaponia a nível doméstico e a nível de abastecimento local. Temos muitos... Estamos a falar o quê? Brasil? México. Estamos a falar ali de Panamá. O Brasil também já vai tendo alguns projetos, mas nós vemos, por exemplo, na zona de certas regiões do México, certas cidades já têm milhares. Não é só a aquaponia, também há aquaculturas domésticas e locais. Para uma escala de mais dimensão, temos os Estados Unidos, em que temos empresas já a trabalhar com a aquaponia, em que já se saiu totalmente do campo experimental. Estamos a falar de sistemas comerciais de produção que já abastecem o mercado, não é? Portanto, são negócios que já são reais. Os bancos já financiam, portanto, não é algo que está a começar. Portanto, e foi lá que surgiu o sistema de maior dimensão, no Wisconsin, uma unidade de 15 mil metros quadrados, portanto, com produção de salmão e fundamentalmente alface e couve chinesa. Pronto, e já teve as suas variações, embora aquilo seja uma coisa muito particular, porque não é um circuito totalmente fechado. Portanto, temos um sistema hidropónico e temos um sistema de aquacultura, e o que acontece é que há um abastecimento dos nutrientes, ou seja, das águas residuais do sistema de aquacultura, como nutrientes para as plantas, mas depois a água já não volta para trás para os peixes. É um chamado decoupled, desacoplado, não é? Mas neste momento os grandes investimentos eu creio que é no Médio Oriente. Pronto, em que se começa estamos a falar em unidades já de hectares de produção. Pronto, já ainda não é visível, mas eu acho que nos próximos anos vamos ver coisas gigantescas a esse nível.
também um investimento lá, estamos a falar de países já com alguma capacidade Sim, de muitos investir milhões. depois, exatamente. Muitos milhões de euros de investimento, e porque também a água é uma preocupação. Portanto, ali Uhum. estamos a falar em combinação da dessalinização com os sistemas de aquaponia e Interessante. escalas, porque são países que importam a grande parte dos alimentos e querem ter alguma autonomia face também às condições que vivemos em termos políticas a nível Uhum. internacional. Cada vez faz mais sentido termos a nossa soberania alimentar, não é? E Exato. Portugal também devia pensar um pouco nisso. Pois, sim, temos sempre essa problemática. João, só aqui para finalizarmos aqui a nossa conversa de hoje, que conselho é que tu darias a alguém que quer iniciar-se nesta área? O conselho ou os conselhos, neste caso, para quem realmente queira realmente abraçar aqui a aquaponia, tanto a nível doméstico como a nível comercial. Sim. Podes dar aqui alguns conselhos para quem estiver em casa possa saber. Se quer iniciar é porque já tem um interesse, já tem uma motivação, não é? Pronto, então eu diria que sim, experimentar a nível doméstico, tem ali algum investimento. Agora depende da escala, da dimensão, mas há coisas pequenas que podem ser experimentadas sem grande investimento. Isso vai permitir alguma aprendizagem, possivelmente a nível do circuito, da vertente biológica do sistema. Se for avançar para um nível mais profissional, já estamos a falar de uma coisa completamente diferente, uma escala completamente diferente, porque não é simplesmente, digamos que não é proporcional em termos de dimensão. Uhum. Ora, um sistema doméstico não basta fazê-lo maior para ser um sistema comercial. Portanto, porque tem outros nível de conhecimento de hidráulica, da vertente da água, da monitorização, tudo isso, porque depois temos reações, até porque um sistema comercial obriga a uma densidade de produção de peixe muito superior àquilo que habitualmente utilizamos num sistema doméstico. E se estamos a falar de densidades de peixe muito elevadas, estamos a falar também de produção de quantidades enormes de matéria orgânica, de sólidos, e que esses sólidos também deveríamos aproveitá-los para produzir nutrientes para as plantas. E depois aqui estamos a falar já de outra vertente tecnológica que nós temos também trabalhado muito nestes últimos anos. Eu diria que quem quer avançar nisto de uma forma mais profissional, junte-se a alguém que já o faça. Pronto. Uhum. Ou obtenha um aconselhamento ou consultoria e Neste trabalhe, caso, falo contigo. ou fale comigo, Exato. ou mais alguém que saiba fazer, ou então vá aprender, ou vá mesmo trabalhar com alguém. Portanto, seja em Portugal se calhar há muito pouco ainda, mas vá procurar lá fora, ou voluntarize-se e vá ganhar um pouco de experiência e de conhecimento. Há muita coisa que se possa ler neste momento. Uhum. Há muita informação, não há falta dela, alguma com menos qualidade, mas existe. Mas não, assim, eu já passei por muitos erros, são quase 20 anos a fazer coisas, muitas delas foram erradas, Que é assim que nós aprendemos. e assim É a mesma coisa na aprendemos. hidroponia. Já, mas não recomendo, assim, não vale a pena passar por claro, tantos erros quando o conhecimento já existe, não vale a pena estar a inventar a roda, não é? E daí, especialmente quando estamos a investir dinheiro, não é? O ideal é tentarmos aliar a quem já tem esse nível de conhecimento. Pronto, nós na realidade temos a desenvolver projetos a nível pilotos para universidades, pequenos sistemas para escolas, alguns sistemas mais comerciais. Aquilo que temos feito é sempre sistemas unimodulares. O que é que isto significa? Que trabalhamos por módulos, ou seja, uma unidade modular é um sistema completo que tem cerca de 600, 700 metros quadrados e é um circuito fechado e produtivo. Um módulo destes não é, dificilmente é algo que é verdadeiramente rentável. E as pessoas pensam muitas vezes, eu quero uma coisa pequena só para ganhar algum dinheiro, mas vai ser uma ocupação, sem dúvida, mas ganhar dinheiro é que aí é outra... Isto é outra realidade, porque para ganhar dinheiro temos de ter escala, e se calhar não é um módulo, temos 4, 5, 6 módulos num único espaço para partilhar recursos e temos escala de produção, dimensão para poder ter produção suficiente de escala. E
pronto, e nós somos muitas vezes abordados por alguns pequenos investidores ou empresários que têm um terreno, um sistema pequeno só para rentabilizar o espaço e tal. Temos aqui alguns aspectos que são muito particulares e esse sistema está em meio urbano e consegue chegar diretamente ao consumidor. Porquê? Porque vai cortar uma etapa e não ter que negociar, digamos assim, com intermediários. Pronto, e eventualmente com um bom marketing e consegue vender num bairro localmente, mas ninguém vai ficar rico com isso, ou seja, eventualmente paga ali 2 ou 3 salários e tem um negócio, mas não é propriamente algo que vai permitir crescer um grande negócio. Ou então tem que ter uma capacidade de investimento e algo com escala. Esse é, creio que é a pergunta de 1 milhão, mas exato. Qual é a dimensão que tem que ter? Depende do mercado onde está localizado, depende do que vai produzir, depende de muita coisa. Aqui do estudo de mercado, do plano de negócios, neste caso, que tem que Sim. ser feito sempre anteriormente. Muito bem, João. Diz-me, para quem te quiser encontrar, quem quiser falar convosco, onde é que vos podem encontrar? Queres falar um bocadinho da Aquaponics Sibéria, neste caso? Que vocês estão em... Nós estamos em Torres Vedras. Sim, exatamente. Nós estamos relativamente próximo da cidade de Torres Vedras. Estamos localizados numa povoação ali chamada Casal de Barbas, portanto, que fica junto à Serra do Socorro, ali por trás do campo de golfe do Campo Real. Um local super tranquilo, mas é uma antiga escola, portanto, é um espaço de incubação do programa de Ecocampus, de incubação da Câmara Municipal de Torres Vedras. Significa que o nosso espaço é um espaço mais de laboratório, onde testamos espécies, testamos técnicas, tecnologias, desenvolvemos ali algumas coisas. Antigamente fazíamos lá a formação, agora já não temos espaço, porque está muito cheio de tanques de peixes e muita coisa. Fazemos algumas formações eventualmente, mediante o interesse que vamos tendo da parte das pessoas. E estamos a nível online, temos o site aquaponicsibéria.com, que é que nós vamos deixar aqui na descrição aqui do vídeo. E temos o site, o projeto das escolas, que é o xraqua.com. Ok, esse não conhecia. É o projeto que temos para as escolas. Não é só nosso, atenção que isto é um projeto também com o IPMA, com o Smart Farm Collab, que é um laboratório colaborativo também sediado em Torres Vedras, com o Aquário Vasco da Gama, com o Politécnico de Porto Alegre, portanto com o Inovatec Agro, e do qual também agora está ligado a Escola Azul, da DGPM, que também é um parceiro do projeto. Portanto, nós estamos sozinhos aqui nesta iniciativa. Espetacular. João, obrigado. Nós não temos mais tempo, infelizmente, mas foi bastante interessante e eu próprio também aprendi aqui já muita coisa. Eu nunca experimentei a aquapnia, por isso fico sempre assim um bocadinho mais na retaguarda nesta parte, mas pronto, como a hidropnia já me tira muito tempo. Estás convidado a ir lá visitar o que nós temos. Sim, bastante interessante. Para ver não sabia. O conceito, em um espaço ainda pequeno, mas estamos ali a fazer muita coisa com poucos recursos que temos ali disponíveis. Ótimo. João, muito obrigado e força aí nos projetos e pronto, alguma coisa, nós também vamos deixar aqui os teus contactos e olha, agradeço-te mais uma vez. Obrigado eu. Estevão.